Olá, professores, sejam bem-vindos a essa semana, a primeira semana de aula aqui do seminário. Espero que vocês tenham descansado agora durante as férias, estejam animados para esse novo semestre. Eu estou aqui com o meu amigo Leonel Fernandes, coordenador do seminário em Curitiba, e nosso amigo Adam Talma, ele está de férias, mas logo logo ele estará aqui conosco. E professores, só relembrando alguns pontos importantes, ah, nós precisamos matricular todos os alunos novamente. Então, as matrículas elas são semestrais. Então, além daqueles alunos que estão nessa transição do primeiro para o segundo semestre, que precisamos matriculá-los, a gente precisa descobrir se temos alunos novos, de repente falar com a presidente das moças, conversar com os consultores dos rapazes, com o bispo, e saber se tem algum aluno novo que mudou para a ala, algum recém-converso. Nesse processo, com certeza, a gente vai encontrar novas pessoas. Também a gente está tendo os treinamentos também, o seminário missionário. Agora, uma ótima oportunidade de conversar até com os missionários também. De repente, dentro do grupo de ensino deles, tem jovens que estão sendo ensinados e que podem estar frequentando o seminário em nossas classes. Lembrando da ficha de matrícula que precisa ser preenchida e assinada pelos responsáveis também. Então a gente agradece muito o empenho de vocês e a gente está animado para esse semestre, professores. Então eu vou colocar aqui o Leonel para começar a compartilhar com a gente as dicas de terça e quinta-feira e eu vou ali intercalar com ele quarta e sexta-feira. Leonel, é com você. Ok. É um prazer estar com cada um de vocês novamente. A aula de terça-feira vai ser a aula de Esdras, ok? Começamos no livro de Esdras, né? É uma aula maravilhosa porque fala da nossa preparação para o templo, né? Então ele começa falando sobre o objetivo, né? Esta lição pode ajudar os alunos a sentirem um maior desejo de adorar ao Senhor em seu templo sagrado, quando eles vão no templo. Então ele fala sobre a preparação e sobre a adoração no templo, de fazer do templo realmente uma adoração, né? Não somente ir lá para realizar batismos vicários, confirmações vicárias, mas adorar ao Senhor em seu santo templo. Os próprios jovens podem receber respostas às suas perguntas, né? As perguntas da alma que ele tem lá no batistério, lá na confirmação, na salinha que ele fica de espera. Então, toda essa preparação podemos tratar nessa aula, tá? Então, a primeira sugestão didática, ele faz a comparação da construção do templo de Salt Lake com o que o jovem precisa aguardar, tanto para ir para o batistério e depois para ir para as outras ordenanças que ele só vai quando for mais velho. E também aqueles que moram muito longe do templo ainda, essa ânsia por ir ao templo, de não ir tão frequente ao templo, eles moram longe do templo, então dá para se adaptar tudo nessa sugestão didática, né? De aguardar ansiosamente, se você vai uma vez por semana, uma vez por mês, o dia do mês que você vai, se você vai uma vez por ano, independente de como você vá para o templo, né, o jovem vai fazer a ordenança, mas essa sugestão se concentra nisso. E tem algumas perguntas muito boas que eu não deixa, que eu faria essas perguntas no final. A segunda sugestão, ela se concentra na alegria de servir no templo, de ir preparado e servir lá no templo. Aí ele faz a comparação com Esdras, o templo que eles reconstruíram, o templo de Jerusalém. Então ele faz essa comparação. E aqui no meio ele faz duas perguntas muito legais, né? Faça uma breve descrição de dois adolescentes. Um que apenas frequenta o templo e outro que se prepara para adorar o Senhor em seu santo templo. Porque adorar ao Senhor no templo pode nos trazer a alegria. Então, essa é uma atividade muito legal que pode ser feita, tá bom? Depois ele vai falar sobre continuar na mesma linha de preparar-se para entrar no templo. Com essa citação do presidente Nelson, é mais fácil construir um templo, e demora muito e se gasta muito,
do que edificar um povo que se prepare para o templo. É uma citação de muito impacto, né? E essa citação leva essa atividade muito boa que eu não deixaria de fazer, que eu faria, né? Essa preparar-se para adorar no templo, comparando as escrituras de Esdras com temas atuais e também com perguntas atuais relacionadas ao mesmo sacrifício que eles fizeram na construção do templo. Eu acho que é uma atividade que vale a pena você gastar tempo nela, e depois tem essas três perguntas, que podem ser úteis também. Temos aqui os recursos adicionais. Nos recursos adicionais, minha sugestão tem esse vídeo aqui, tá joia? Assista o vídeo, Deus vai usar você, Deus vai abençoar você, do bispo D.M. Davis, tá? E ele fala aqui do 5:14 ao 12:47, são 7 minutinhos que você pode usar. Ele conta experiências, tá bom? Na parte de como era tão difícil arrumar terreno para o templo. E como o Senhor sempre o abençoou nesse trabalho, né? Então, ele está em inglês, mas é muito fácil você pegar aqui as legendas. Você clica em cima dele, depois dá um pause aqui, vai aqui nas configurações, tá bom? E coloca aqui o Captions. E ele vai dar qual língua você quer, e você coloca lá em português e vai aparecer as legendas em português. É um vídeo que vale a pena. Ele fala do sacrifício, dos desafios que ele enfrentava, mas como ele vê a mão do Senhor na compra do terreno e na construção dos templos. Então, essas são as minhas sugestões aí para terça-feira, falando a respeito da importância de se preparar e adorar no templo. É com você, Libane. Muito bom, obrigado, Leonel. E professores, a gente percebe que na ordem, né, o Senhor ele queria que o templo fosse reconstruído e depois tinha um, um irmão que pertencia lá a Judá, né, que tinha sido capturado e que vivia na Pérsia. Ele soube da reconstrução do templo e ficou tão feliz, mas ele ao mesmo tempo soube que ele estava em perigo. Então ele orou para que o Senhor permitisse que ele fosse lá, voltasse para Jerusalém e que fosse lá para reconstruir a grande muralha, que ela já estava toda destruída e precisava ser reconstruída. E esse é Neemias, né? Então a escritura principal é essa do Neemias 6:3, onde ele fala: faça uma grande obra de modo que não poderei descer. Porque assim que ele foi permitido ir lá para Jerusalém e começar a reconstruir as muralhas, houve muitos inimigos, pessoas que trabalharam arduamente para impedir que ele trabalhasse e que motivasse, porque ele recrutou muitas pessoas, centenas de pessoas para ajudar nessa reconstrução da grande muralha. E esses inimigos fizeram de tudo para distrair. Então, a essência da aula é incentivarem os alunos a permanecerem concentrados no trabalho que o Pai Celestial lhe deu para fazer. Então, como preparação da aula, vocês podem pedir 3 coisas para os jovens, para que eles se concentrem. A primeira, para decorrer na semana, o que eles têm para fazer de mais importante para fazer essa semana, curto prazo. A segunda, para os próximos anos, no médio prazo. E a terceira, para o futuro, para o longo prazo. O que o Pai Celestial gostaria que eles se concentrassem naquilo que eles consideram que o Pai Celestial tenha de mais importante ali na vida deles. Então eles vão poder ver esse paralelo entre o foco que Neemias tinha e da distração que ele tinha e o paralelo que a juventude tem hoje. Então tem esse vídeo muito bom do Elder Uchtdorf falando sobre avião, né? Que um avião ele caiu, ele se acidentou por causa que os pilotos se concentraram numa lâmpada. Somente uma lâmpada que havia queimado. Eles ficaram tão preocupados com aquela lâmpada e esqueceram
as coisas básicas, se preocupar com a velocidade do avião, com a altitude, e eles acabaram caindo num pântano, né? E assim, a essência da aula ela vai ajudar nesse sentido, porque o Elder Uchtdorf ele fez um discurso exatamente em 2009 com esse tema: fazemos uma grande obra de modo que não poderemos descer. Então, essa frase, talvez vocês possam trazer um cartaz, colocar num local bem visível para que possa ficar fixo ali entre os jovens. E depois dessa citação do presidente Uchtdorf, vai falar um pouco sobre Neemias. Professores, não deixem de ler as escrituras e vocês vão ver ricos tesouros, porque muitas vezes os jovens eles não leem as escrituras, a gente tem essa oportunidade somente em sala de aula. Então, coloca ali junto com eles para que eles possam ler e observar o poder que existe ali nas escrituras, né? E é interessante porque enquanto eles estavam reparando os muros, né, até fala, já que as roturas começaram a tapar as fissuras, né, aquelas brechas do muro. E isso serve para que eles entendam que as suas brechas, as fissuras que existem na armadura deles também precisa ser tratado ali com atenção e ser tapado. Muitas vezes nossos muros, nossas muralhas precisam ser reconstruídas, né? E para isso é muito legal porque eles algumas vezes eles estavam com a mão ali para fazer a obra e a outra estava com uma espada na mão. Uma mão fazendo a obra na muralha e outra com a espada na mão, porque os inimigos estavam lá. E da mesma forma eles têm que se cuidar, eles têm que estarem atentos ao inimigo. E às vezes o inimigo não vem assim de uma forma tão clara, né? Às vezes vem na forma de uma coisa talvez boa, uma distração. Então essa atividade aqui ela é muito boa para poder fazer esse paralelo entre quais são as distrações que os jovens têm hoje em dia e como Neemias superou as distrações. Tá aqui esses blocos de escritura que são muito bons e como que eles podem aplicar esses princípios na vida deles. Professores, esse vídeo aqui é muito bom, o desejo sincero da alma, mostra uma jovem bem ocupada, cheia de metas, cheia de sonhos, mas que acabou deixando de colocar o Senhor ali no centro de suas metas. Então tá aqui esse vídeo legendado aqui no canal do Seminário Instituto, tem esse vídeo legendado que vale muito a pena vocês levarem algum equipamento, uma televisão, um notebook para vocês passarem lá, porque mostra a realidade de muitos jovens que têm tantas metas e esquecem de colocar como foco, como centro das metas o Senhor, envolver o Senhor. E depois, professores, essas declarações aqui que eles podem completar, elas são excelentes e podem ajudar os jovens a pensar algumas maneiras pelas quais eu posso manter o foco na obra do Pai Celestial e que Ele vai abençoar de forma a completar o restante. E no mais aqui, professores, volta ainda com aquele discurso do Elder Uchtdorf. Tá vendo quantas vezes ele repete essa frase? Faça uma obra de modo que não poderei descer. Ele repete aqui pelo menos 5 vezes essa mesma frase. Fazemos uma obra grande, uma grande obra de modo que não poderemos descer. Então tem alguns vídeos aqui que mostram o contexto e tudo mais. Então é um grande exemplo, não só que Neemias ele queria reconstruir os muros, mas também reconstruir a fé e os valores que o povo de Israel precisava retomar naquele momento e que nossos jovens precisam retomar também. Esse é o conteúdo de quarta-feira, Leonel. Ok, então vamos agora para quinta-feira, e essa é uma aula sobre preparação para a vida, desenvolver a autossuficiência
a maneira do Senhor. O Senhor quer que todos nós nos tornemos autossuficientes. Na terra há bastante até de sobra. Isso é que as Escrituras ensinam. Mas não é a realidade que nós temos, né? Parece que existe uma disparidade entre as Escrituras, o que as Escrituras falam, e a realidade de nosso povo. E a grande coisa é ensinarmos os princípios corretos da autossuficiência. Porque a autossuficiência não é somente prover para si próprio, né? Autossuficiência física, emocional, intelectual. Então, a aula vai nos ajudar a ensinar para os jovens a respeito disso. Ela começa aqui, tá? Não existe essa atividade aqui, mas gostaria de sugerir para você, né? Ela fala sobre um filhote, eu me lembrei do Falcão, como ele faz para ensinar os filhotes, e qualquer vídeo que você colocar na internet falando a respeito disso, tá bom? Como o Falcão ensina seus filhotes a voar. E você vai ver que é muito legal o que ele faz, né? Então, ele diz que a falcoa, né, o falcão fêmea, ele fica voando muito alto e que ele deixa um galho cair. O primeiro falcão que for lá e pegar o galho, ela fica observando ele. Depois ela repete aquela rotina duas, três, quatro, cinco vezes. E se o mesmo falcão for lá e pegar, ele fala assim: é com esse que eu vou me acasalar. E eles começam a construir o ninho juntos. E depois eles arrancam as suas próprias penas para fazer o ninho, e ela tem o ninho e ele cresce, e depois disso, o que acontece? Quando eles veem que é hora deles se tornarem autossuficientes desde bebês, eles tiram as penas que eles colocaram e deixam só nos galhos. Depois, o falcão fêmea vai lá, pega um peixão e fica comendo de longe para eles ficarem observando. E eles ficam só chorando, e ela não está nem aí com eles. E nisso o filhotinho se joga lá de cima. E é por isso que ela queria um bom companheiro que pudesse sempre pegar os filhos na hora de cair. E o falcão desce, pega e leva novamente para o lugar, até que ele aprende a voar. E depois que ele aprende a voar sozinho, estão liberados para o mundo. Que experiência maravilhosa para ensinar nossos jovens a respeito da autossuficiência. A falcoa lá, o falcão fêmea, né? Não levou comida para eles quando eles já tinham idade suficiente. Não estou dizendo para que a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, não estou dizendo nada. Estou ensinando que nós devemos usar os princípios da autossuficiência e que essa poderia ser uma boa maneira de nós começarmos, né? Grande parte do nosso crescimento depende de nossa disposição para aprender e assumir responsabilidades pelo nosso próprio progresso. Essa aula tem que ficar muito clara para o jovem, que não é responsabilidade dos pais sustentar os filhos depois que eles têm idade suficiente. Então, desde 14 anos, os jovens podem começar a aprender isso, a desejar ser autossuficientes em todos os sentidos da vida. Tem essa sugestão com o Bispo Adel falando sobre autossuficiência, com essas duas perguntas muito boas, né? Mas aí você tem que envolver essas duas declarações que ele diz também. Logo em seguida, você tem essa atividade que ela é muito boa. Como desenvolver sua capacidade em qualquer uma dessas áreas vai abençoar sua vida na Terra e em seu progresso. Você pode listar isso aqui num papel. Necessidades físicas e emocionais. O que eu preciso como jovem para ter autossuficiência, tanto emocional quanto social, físico, educação e emprego, financeiro, atual e no futuro. Então, dá para fazer uma boa atividade em cima disso. Depois, ele usa exemplos das Escrituras. Ele começa falando sobre Moisés, no livro de Moisés, falando sobre Adão quando ele foi expulso do jardim. É muito interessante, né? Ele foi expulso do jardim, depois ele tinha lá uma fábrica de celulose, ele tinha uma fábrica de carro lá esperando ele para empregar ele, né? Infelizmente, só que não, né? Que nem fala os jovens, só que não, tá bom? Então, tem diversos exemplos das Escrituras de onde profetas de Deus começaram do zero, sem ter nada. Esse é um exemplo de Adão. Começou do zero. Talvez teve que aprender a caçar,
teve que aprender a fazer fogo, teve que aprender a fazer muita coisa para se tornar autossuficiente. Então, ele usa alguns exemplos das Escrituras, é maravilhoso também, porque muitos desses exemplos eles começam do zero, sem nada. Tá? Isso quebra esse paradigma que você tem que ter dinheiro para começar alguma coisa, tá? Você pode começar simples e crescer. Então, é uma ótima atividade. E depois ele leva ao exemplo do Salvador, ajudando nossos jovens a crescer tanto intelectual, física e espiritualmente. Ok? Então, essas são minhas sugestões. Tem algumas outras citações, alguns recursos adicionais aqui, tá bom? Que podem ser utilizados. Mas essas são minhas sugestões para a aula de quinta-feira, ensinando a respeito de autossuficiência, que o Libânio agora vai continuar falando a respeito disso também na aula de sexta-feira. Excelente, é verdade, Leonel. E é tão bom a gente ver que muitos jovens eles já começam a se despertar já cedo, né? Com seus 14, 15 anos. E essas aulas aqui, elas são tão importantes porque elas vão ajudar os jovens a priorizarem o seu tempo, priorizarem sua atenção, seus recursos para a autossuficiência. Porque não adianta o jovem confiar tanto no braço da carne dele e fazer tantos cursos e tudo mais e esquecer que ele precisa, ele tá criando a casa espiritual dele, né? Que se constrói com tijolo e argamassa. O tijolo pode ser, né, as coisas temporais, os estudos, mas ele precisa da argamassa, desenvolver a fé em Cristo, para que a casa espiritual dele seja realmente sólida, né? Então, algum desses princípios já começam lá na quinta-feira e na sexta-feira a gente vai continuar ajudando eles a desenvolverem e a se esforçarem. Então, vocês podem começar a aula pedindo para que eles possam escrever quais são os obstáculos que dificultam a autossuficiência em uma ou mais das seguintes áreas. Então eles vão olhar ali de uma forma mais ampla que a autossuficiência não é só eu ter dinheiro, eu ter um conforto, na autossuficiência, né, emocional, social, espiritual. Então, em todas essas áreas, quais são os obstáculos que os jovens eles têm? E vocês vão poder mostrar esse exemplo aqui da Paula, que a Paula é o seguinte, são dois exemplos não são positivos, né? Mas eles vão poder ver ali que o primeiro exemplo dela, ela decide orar todos os dias para que Deus forneça dinheiro para ela, para a formatura dela. E o segundo exemplo, a Paula sente que o dinheiro não é uma questão espiritual. Então, Deus não está preocupado com isso a respeito dela, se ela tem dinheiro ou não. E aí vocês podem jogar isso para os alunos para que eles possam dar a opinião deles. Qual é a visão de Deus com relação a isso? Se Deus não se preocupa se eles têm dinheiro ou não, e se Deus quer que ela fique orando o tempo todo para que possa buscar esses recursos com ele. Então, tem essa citação do elder, do bispo Waddell, que é muito boa e que pode ajudar ali o jovem a entender esses princípios, a reforçar esses princípios, que o Senhor ele nunca deu uma lei temporal, todas as coisas são espirituais. E para o jovem pode ser que não pareça que Deus está interessado nisso, mas se é importante para o jovem, é importante para Deus também, para que possa satisfazer. E é interessante que as escrituras falam, olha, eu quero satisfazer todo o meu povo, mas do meu modo. Então, nessa aula nós vamos poder ajudar os jovens a entenderem qual é o modo do Senhor. E que são esses princípios aqui, ao exercermos fé em Jesus Cristo, em nossos próprios esforços desenvolvemos autossuficiência espiritual e temporal. E aqui eles vão poder colocar todas essas áreas aqui e fazer um ranking, talvez do mais difícil para o mais fácil. Então, qual que considera mais difícil? Então, começa lá pelo mais difícil até o mais fácil, para que eles possam ali ver qual é a área que eu preciso envolver talvez mais o Pai Celestial,
ou que talvez que eu tenha que ter mais esforço, né? A gente viu na semana passada no Vem Segue-me, né? O exemplo de Asa, daquele rei que ficou doente e ele só confiou nos médicos para que os médicos pudessem encontrar a cura para o problema que ele estava passando. E o Senhor ficou chateado porque o Senhor queria participar daquela situação também. Então a gente tem que, claro, não é errado buscar o médico, nós precisamos buscar os médicos, mas não podemos esquecer do médico dos médicos, que é o Salvador Jesus Cristo. Então esse vídeo aqui sobre autossuficiência, o Elder Uchtdorf, ele dá uma explanação muito boa e é um começo para que a gente possa aplicar esse teste aqui. Então, se vocês puderem imprimir e já trazer, vai contar ali sobre alguns princípios da vida de José do Egito. A gente vai retomar essa história que a gente tratou no primeiro semestre e a gente vai poder responder essas duas perguntas aqui. São essas duas perguntas chaves que os jovens precisam responder e professores, dê o tempo para que eles possam realmente demonstrar aquilo que eles aprenderam. Como o Senhor ajudou José a desenvolver a autossuficiência? Então, qual o papel de Deus para apoiar José na autossuficiência? E o outro princípio, como José desenvolveu a autossuficiência com seus próprios esforços. Então, existe sempre esse equilíbrio entre a gente confiar no Senhor como se tudo dependesse dele e também trabalhar como se tudo dependesse de nós. E aí tem perguntas muito boas e essa aqui eu não deixaria de fazer. Como você acha que esse relato pode aplicar a vida de um adolescente? Então eles vão mostrar ali na prática de que forma que o exemplo de José pode se aplicar à vida deles, dentro da realidade ali de cada um. Então tem várias ali escrituras maravilhosas, citações. Eu penso, se vocês tiverem tempo, tá bem aqui no finalzinho da aula, essa citação aqui do presidente Nelson, ela é poderosa, que ele fala: mesmo que seus desafios pessoais pareçam tão grandes quanto o Monte Everest, suas montanhas variam, mas a resposta para cada um de seus desafios é aumentar a sua fé em Jesus Cristo. E aí você pode dividir os alunos em 5 grupos ali, e eles ali em grupos pequenos pensarem como aumentar a fé em Jesus Cristo pode ajudar alguém que está tendo dificuldade numa área dessa. Então ali é o momento que o Espírito vai trabalhar, que revelação vai vir entre os jovens para que eles possam pensar e depois deixa eles compartilharem de que forma aumentar a fé em Jesus Cristo pode ajudar eles a melhorarem nessas áreas aqui que talvez eles tenham mais dificuldade. E também de acordo com aquele ranking que eles fizeram, quais são as áreas que eles consideram mais difíceis e que têm mais obstáculos. Bem, professores, então era esse o conteúdo que nós tínhamos para essa semana. A gente espera que vocês tenham uma ótima primeira semana e, por favor, estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado, professores. Um abraço.